Sejam bem-vindas à live de aquecimento da semana gratuita Macarrão Sem Segredos. Hoje o tema da nossa live vai ser como fazer macarrões em qualquer tipo de forno. Isso mesmo. Isso aí para quem tá começando, para quem tem um forno em casa, para quem tá com dúvida sem saber se vai conseguir fazer. Letícia, sua linda, maravilhosa é você. Te acompanho, doce, carinhosa, mãezona. Parabéns. Vamos lá. Para quem faz macarrão e tem a dúvida se vai conseguir fazer macarrões em qualquer tipo de forno, eu vou falar aqui agora sobre as minhas experiências e as dicas para cada forno. Então essa live, eu não vou dizer que é uma das mais importantes, mas eu considero a live de mais informações que mudaram a minha vida, no sentido de comprar equipamento, achar que eu não podia, descobrir que eu posso, saber o que eu preciso modificar para cada tipo de forno. Eu vou falar sobre cada um deles aqui, tá certo? E vou te dar algumas dicas para você que está em casa e tem um forno caseiro a gás, para você que está trabalhando numa empresa e tem um forno de lastro e quer produzir macarrão, para você que está pensando em comprar um forno e fazer esse investimento. Então fica ligadinho agora que a gente vai falar sobre esses tipos de forno, todos, tá? Todos que eu já fiz macarrão, quando eu dava aula em loja, quando eu cheguei em espaço de ateliê de amiga confeiteira, encontrei o forno dos sonhos e que eu encontrei o forno dos pesadelos. Como que foi com cada um desses, tá certo? Vamos lá. Aqui vocês sabem que eu ensino confeiteiras a fazer e vender macarrões sem segredos, sem perdas e sem medo de errar, né? E aqui também, diariamente a gente tem feito lives e também tem postado no nosso Instagram, no feed, dicas, né, e reels para vocês pegarem pequenas observações, pequenas dicas de como melhorar os seus macarrões, ou como fazer macarrões, ou como conseguir fazer macarrões, tá certo? Então, assim, essa live de hoje, eu não vou falar qual é a temperatura do forno, eu não vou falar qual é a marca do meu forno, eu não vou indicar fornecedor, não vou fazer isso. Eu vou fazer genericamente falando sobre a característica de cada um forno, o que é que você precisa modificar para conseguir fazer seu macarrão em qualquer tipo de forno, tá certo? Existem vários tipos de forno, mas os que a gente mais encontra e os que eu já trabalhei são forno a gás, com gás caseiro, forno elétrico, tem o forno elétrico de convecção e tem o sem convecção. O que é a convecção? Aquele ventilador que fica circulando o ar no fundo do forno e deixa o seu forno uniforme em temperatura. O sem convecção, ele é elétrico, mas ele não tem esse ventilador. Então tem várias marcas, tá? Tem o forno elétrico de resistência, é aquele que você vê, ele tem uma resistência que fica embaixo e em cima, e às vezes ele funciona também para dourar, para grelhar. Então assim, ele é bem potente e ele não é funcional para os macarrões, tá? Às vezes pode até se tornar funcional se você conseguir controlar a temperatura da parte de baixo e não utilizar a parte de cima. Tem o forno de lastro, que é aquele forno com pedra, que eu já falei pra vocês, teve uma live que eu expliquei todos os tipos de forno. Então tem ele de pedra, ele demora bastante para aquecer a pedra, porque além de você ligar o forno, a pedra ela absorve toda a temperatura, então tem que aquecer a pedra para depois dessa pedra passar a temperatura para o que você vai assar, seja macarrão, tapete, assadeira, certo? Tem o forno... dos que eu tenho em mente, que eu já trabalhei, são esses 4. Aí você fala assim, eu tenho dificuldade de fazer macarrão no meu forno, ou no de lastro, ou no sem convecção. E eu vou te dizer, a única coisa que vai fazer você fazer macarrões de todos eles primeiro, são 3 coisas. Primeiro, você precisa ter uma temperatura entre 100 e 130 graus. Não pode passar de 130 e ele pode ser abaixo de 100, mas se você tiver já entre 100 e 130, você já consegue. Se diminuir de 130, daí meu forno chega a 50, 60, 70, 80, ótimo, maravilha, é um bônus ele ter abaixo de 100. Então você precisa fazer, daí eu consigo fazer no meu forno, não sei. Se você consegue deixar ele numa temperatura
entre 100 e 130, sim, tá resolvido. E essa temperatura, em segundo lugar, ela tem que ser estável, ela não pode ficar subindo e descendo. O forno de resistência faz isso, ele vai e aquece a resistência, chega na temperatura que você pediu, aí ele continua aquecendo, aí o forno desliga, ele continua subindo a temperatura, continua subindo, e aí ele começa a descer depois que ele desliga. E aí ele desce demais, e aí ele fica oscilando em torno da temperatura que você pediu. O que acontece? Você tem uma oscilação grande, então eu preciso deixar na temperatura que eu quero, que é entre 100 e 130. Se reduzir, ótimo, porque você seca dentro do forno. Se for 100, você já assa direto, tem receita para isso. Segundo, não posso deixar que ela oscile muito. Ela estando nessa temperatura não pode ficar subindo e descendo, tá? E terceiro, o terceiro é que você precisa estar com esse forno completamente limpo. Mesmo que eu consiga essa temperatura e que minha temperatura não oscile, se eu tiver com o forno engordurado, que eu uso para todo tipo de produto dentro da cozinha, e aí eu ligo ele, o que acontece? A gordura que está ali encrostada, endurecida, vai amolecer e vai para os seus macarrões. Então eu preciso estar com o forno limpo. Se você trabalha em casa e utiliza o seu forno para assar frango, para botar gordura, para fazer carne de porco, qualquer outro tipo de coisa, você vai ter que ter um cuidado maior de lavar e limpar o seu forno. Sempre tirando desengordurantes, usando desengordurantes, fazendo uma limpeza profunda do forno para utilizar ele para os macarrões. Ah, Dai, eu só utilizo para os macarrões. Ou utilizo para macarrões, bolos, suspiros, coisas de confeitaria. Desculpa, coisas de confeitaria que não contenham gordura. Tudo bem. Então são 3 itens que, se você tiver esses 3 itens, com certeza você faz no seu forno. Então a pergunta que vocês têm que me fazer não é qual o tipo do forno ideal, mas quais são as características que eu preciso que o meu forno tenha. E aí você vai conseguir entender que se o seu forno tiver essas características, você consegue. E se ele não tiver, você pode fazer com que ele venha a ter, tipo limpar, tipo regular, né? Deixar ele regulado, deixar ele sempre com manutenção, limpo, com as labaredas todas limpas, todo funcional. Tem forno, gente, muito barato. Forno é uma coisa barata, geladeira é algo mais caro, né? Eu falo porque a gente... Pega um copão de água pra mim assim, por favor. Daqueles de vidro. Os fornos, as geladeiras são coisas mais caras, mas os fornos tem fornos baratinhos. Então, às vezes tem gente que fala, eu vou comprar um forno só pra isso. Você pode comprar um forno específico pra isso, de 2.000, de 3.000, mas você pode também comprar um forno de 400, de 500 e só usar para os macarrões. Se ele conseguir, inclusive quando você vai na loja, naqueles fornos caseiros a gás, onde tem o displayzinho, às vezes tem forno ali que ele chega a 160, tem outros que já começa com 180, tem outros que começa com 200, mas ele tem uns que chegam a 160. Esses que chegam a 160, você consegue reduzir ele com... Beber uma água aqui, porque ontem eu fui dormir muito tarde fazendo isso aqui, não foi, gente? Vocês viram. Aí eu pintei a minha paredinha ontem, que tava toda marronzinha, rústica. Falei, caraca, não tô aguentando essa parede, eu preciso que ela esteja toda limpinha, branca, para que vocês vejam as cores dos macarrons, vejam os macarrãozinhos aqui, na torre ali. Eu falei, não, vou pintar agora. Tinha uma tinta aqui, e aí botei a mão na massa e terminei tarde. A pintura, a arrumação, colocando nas prateleiras, mas falei, amanhã eu já vou fazer a minha live dentro dessa parede. Então eu dormi bastante tarde. E a minha rotina é acordar bem cedo. Eu acordo muito cedo, eu acordo 5 horas da manhã, né? Pra colocar as crianças pra escola, levar eles pra escola, começar o dia, preparar a live. Então, eu habitualmente tenho que dormir cedo. Tenho que dormir 8h30, 9 horas, dormir com as galinhas. Aí quando eu durmo 11 horas, meia-noite, às vezes vocês me veem aqui na live dando os bocejos, mas é esse início de manhã que eu fico mais molinha, até pegar o pique do dia. Mas vamos lá, ficou ótimo essa cor. Gostaram? Gostaram daqui, ó? Eu ainda vou finalizar alguns detalhezinhos, mas olha como ficou bem clarinho. Vocês conseguem ver agora os macarrons, conseguem ver as caixinhas. Daqui a pouco ele vai estar todo coloridinho ali com a torre já preenchida. Tem macarrão lá no forno saindo. Daqui a pouco eu vou estar recheando os bonitinhos. E aí vocês vão conseguir ver tudo que a gente postar aqui com mais clareza, né? Porque estava um pouco poluído. Desde que eu cheguei, estou gravando aqui. E sempre que eu olho aqui na tela que faço a live, eu vejo um pouco poluído, né? Então não tem nada que a gente não possa fazer. Às vezes na correria, hoje não dá, amanhã não dá. Eu falei, hoje vai ter que dar, porque eu já estou precisando virar essa página. E deu. E eu também gostei muito.
Então vamos lá. Então assim, você precisa garantir essas 3 características do seu forno: limpeza, estabilidade, que ele não vai oscilar, e a temperatura ideal, né? Daí por que você fala que pode ser abaixo de 100, mas se chegar a 100 dá? Porque você sabe que tem 2 etapas do macarrão, né? De secar e assar e a de assar. Quando você seca ele, controlando a temperatura e depois assa, ele tem um brilho muito mais bonito, principalmente se for no forno elétrico, né? Que você tá ali todo fechadinho. Quando você deixa secar na temperatura ambiente para depois assar, ele perde um pouco do brilho, mas mantém as mesmas características do macarrão. Então, se eu consigo assar, secar e assar no meu forno, é muito melhor. Só que assar eu só consigo em temperatura muito baixa. Então, quando você vai nessas lojas, né, retomando a ideia, às vezes esses fornos, eles têm 160. E o forno que começa com 160, se de fato for real, a temperatura dele for baixinha assim mesmo, porque ele tem umas labaredas um pouco menorzinhas, os buraquinhos menores, o que acontece? Você consegue chegar a 110, 120, 130, deixando ele totalmente baixo, dando lá as dicas que a gente faz, né, de obstruir a parte de baixo, que você vai diminuir a quantidade de calor que passa para dentro do forno, e também de controlar essa temperatura, deixando ele ficar estável, sem mexer, deixando ele fechadinho. Pode ser com a porta do forno entreaberta, com pedacinhos de madeira. O importante é que ele estabilize. Lembra que eu falei para vocês do forno de lastro, que eu tinha uma estabilidade muito boa, porque uma vez que ele ficava ali quente, ele ficava estável, mesmo que eu desligasse, ele demorava às vezes 15 minutos para começar a esfriar, porque a pedra estava quente, né? Meu forno começa com 50 graus Pro. Juliana Souza, maravilha! Você tem o forno ideal para fazer macarrons, tá? Mesmo que ele não seja de convecção, se ele começa com 50 graus, ele começa bem fraquinho, tá? Quando ele não é de convecção, o que pode acontecer? Ele pode não estar totalmente circulando aquele ar, e acontece que o macarrão lá do fundinho pode estar com a temperatura diferente. O macarrão da frente pode dar uma rachadinha, então você acaba não tendo 100% de aproveitamento. Você pode ter 2, 3 macarrões tortinho, porque aquela ventilação e essa temperatura que você falou de 50, 60, 70, como você solicita, ela acaba diferente ali no forno, né? Alguns lugares está com 60, outros está com 80, outros está com 90, entendeu? Mas se tem um forno, qual é a marca do seu forno, Julie? Que tipo ele é? De convecção, não é? De resistência? E qual a marca dele? Me fala aí, só pra saber, pra ver se eu conheço, tá? Deixa eu voltar umas perguntinhas aqui, ficou ótima. Bom dia, Pro, Juliana, de novo, presente. O meu elétrico com resistência também, e consigo deixar mais frio, pois desliga. Eu acho que ela quer dizer que não consegue deixar mais frio, né, Lícia? O meu elétrico, se o seu elétrico com resistência, não consegue deixar mais frio, pois ele desliga. Você deixa ele no mínimo, ele vai sempre oscilar. Eu não sei qual a temperatura mínima do seu. Ter termômetro, sim, é preciso ter termômetro, sempre. Mesmo que seja no forno caseiro ou no forno elétrico, eu sempre tenho termômetro. Eu não uso termômetro só no forno da prática, porque realmente a temperatura que está lá, sempre eu vejo que a temperatura que ele está no visor é a temperatura que está lá dentro. Por quê, gente? O forno da prática é assim, ó. Você pede 120 graus, aí ele acende uma luzinha, um pontinho, que é aquilo que você pediu. Aí você liga ele volta para os 50, 60, te informando que ele está nos 50 e 60, mas ele está caminhando para os 120. Então tem 2 opções, onde ele está e para onde ele vai. Aí ele vai 50, aí eu vou vendo ele esquentar e ele vai me avisando no visor. 50, 70, 90, 100, 120. Quando chega no 120, ele fica ali parado no 120. Tanto é que quando eu desligo ele, eu posso ter pedido 120, ele começa a reduzir. Então assim, ele me diz de fato quanto que eu quero e ele me diz de fato aonde ele está. Então não tem essa oscilação, e mesmo que tenha, eu vejo. Entende? Então ele tem dois dispositivos praticamente, né? Que informam o que eu quero, o que eu pedi e informa quanto que tá, certo? Então você vai conseguir fazer seu macarrão no forno caseiro, no forno a gás,
no forno de lastro, no forno elétrico, no forno de convecção, no forno sem convecção. O que eu acho mais difícil, por incrível que pareça, é um dos fornos mais baratinhos que tem, que é o de resistência. Tem forno de resistência hoje de R$300, né, que às vezes a gente compra para poder esquentar um frango, assar alguma coisa, uma pizza rápida, aqueles mini forninhos. E as pessoas têm uma tendência de comprar aqueles mini forninhos. Ah, o mini forninho eu vou comprar, tá R$300, tá em conta, é elétrico, aí já acha que funciona para os macarrões, pelo fato dele ser elétrico. E não é a eletricidade que vai trazer isso pro seu macarrão. Não é o fato dele ser elétrico, é o fato dele ser estável. A resistência não dá estabilidade, ele faz com que você vá, ó, com a temperatura vá oscilando em torno do que você pediu. Então, e a maioria deles é analógico, né? Tem uma linha, eu não quero falar que marcas e fornecedores nem nome, certo? Mas tem uma linha que ela tem todos esses fornos, elétrico, digital, analógico, o ideal para massas temperaturas baixas, ideal para temperaturas altas, de inox, aí tem todos os produtos, são vários, né? Uma empresa de forno, são várias marcas. Mas eu não encontrei dentro dessa empresa, por exemplo, um forno que garantisse uma temperatura sem oscilação grande. Todos oscilam muito, certo? E aí você precisa estar com ele, esses fornos que eles não têm ventilação e que tem essa oscilação, você precisa estar com ele vedado às vezes, a vedação na parte de fora, para que essa oscilação seja um pouco menor. Entende? Agora, ele é elétrico da Progás. O Progás é muito bom, elétrico, então. Muito bom, ele chega a 50 graus. Deve ser igual ao meu, parecido com o meu. O meu também é da Progás, elétrico, aquele do vidro rosa, tem várias cores, né? Rosa, azul, amarelo, vermelho. E ele é elétrico. Esses de 50 dá pra você assar suspiro. Dá pra você fazer bolo também. Eu faço bolo com ele, ainda mais se for naked cake, ele fica clarinho. Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra fazer os macarrons. E, inclusive, as assadeiras deles são 4, mas dá pra assar com 8, né? 2 de um lado e 2 do outro, 2 viradas. Isso mesmo, meu é preto. Quando eu vejo que uma pessoa tem um forno igual ao meu, eu digo assim, gente, não deixa de fazer macarrons ou não perde tempo com esse forno, não, porque assim, é uma relíquia, porque ele te diminui justamente esse tempo de, eu tenho que ficar lavando sempre meu forno e limpando, eu tenho que ficar olhando se a temperatura, esperar a temperatura chegar, como o de lastro, esperar 15 minutos para a temperatura chegar lá e ver se ela está estável. Eu preciso conferir a resistência e ter uma outra perda. Eu tenho uma outra perda. Então, quero para bolo e pãozinho delícia. Então, perfeito. Esse que eu tenho também, ele tem um custo-benefício bom e ele serve para bolo e pãozinho delícia, perfeitamente. Se você for fazer só bolo e pãozinho delícia, serve o caseiro, serve de lastro, serve o elétrico. Vou tentar fazer e vou te marcar, Pro. Juliana, faz sim, marca sim. Eu quero ver sim. Viu? Vai ser um prazer. E aí você consegue fazer, sabendo que tem que ter essas 3 características, tá bom? Que é temperatura ideal, não ter uma grande oscilação e o forno está limpo, sem gordura, sem nada disso. Tendo essas 3 características, não precisa me perguntar, qual é o forno que eu compro? Não, usa o que você tem no início. Quando você começar a pegar encomendas de macarrons, começar a faturar, aí você pensa em fazer esse investimento, né? Ter o cliente fixo, todo mês eu vendo macarrão, sempre tem saída, eu consigo fazer uma parcela de R$200. Porque esse forno mesmo, esses fornos mais ideais que você não precisa se preocupar, você liga e sai. Eu ligo, coloco lá o primeiro tempo de secagem, saio. Depois coloco o segundo tempo de assar, volto e acabou. Boto no meu timer, acabou. Então esses fornos que te deixam mais livre e te fazem ganhar tempo, você pode dividir ele, vamos supor, de 10 vezes de R$200 e consegue fazer uma parcela. E aí você vai ter essa liberdade e vai poder usar para tudo, ainda mais que o forno é lindo, né? Eles são lindos. Não fazendo propaganda, mas isso dá total diferença pra gente. Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida aqui. Quero pra bolo e pra pãozinho, vou tentar fazer e vou te marcar. Deixa eu subir. Isso mesmo, meu é preto. Já li essa.
Claudete Luz. Elétrico da Progás. O meu forno de casa, ele é da Brastemp. Ele é bem alto, então eu uso a técnica que eu falei pra você de causar uma barreira. Ai, que sono. Causar uma barreirinha entre a parte de baixo e a parte que tá assando, certo? E mais o outro que eu tenho é da Santec, que é o da Progás, é o mesmo da Progás, o mesmo fornecedor, a Santec só é uma marca. E o outro que eu tenho é da Prática. Gente, desculpa aqui, tá? Que tuts, meu forno começa com 50, pode. Deixa eu lembrar pra vocês, a semana gratuita Macarrão Sem Segredos vai ser dia 27, 29 e 31, tá? Marca Daco, eu já ouvi falar dessa marca, Daco. Depois eu vou até pesquisar quais são os tipos de fornos que eles têm, tá? Dia 27, 29 e 31 de março, vocês têm a semana gratuita de Macarrão Sem Segredos, o link tá na minha bio, se inscreve, tá? Bom dia, Dai, meu forno é elétrico com resistência na parte de cima e de baixo. A menor temperatura é de 100 graus. Devo usar só a resistência de baixo ou uso as duas? Ah, meu forno é sugar. Sim, deve usar só a de baixo para macarrão. A de cima, doura, grelha, não é isso que a gente quer. O que vai acontecer se você botar na de cima? Ela vai assar e vai fazer uma casquinha muito mais rígida para o macarrão, ou deixar ele sem cor, ou assar. O que eu quero do macarrão é de baixo para cima. Quem vai assar o macarrão é o tapete, praticamente. Ele absorve a temperatura, ele aquece, e o macarrão vai subindo, ó, de baixo para cima, tentando levantar o pezinho, senão ele não levanta o pezinho. Se você botar em cima, ele vai secar a crosta do macarrão antes mesmo dele fazer o pezinho, que é assar por dentro, certo? E ele chega a 100 graus. Nesse caso aí, você vai ter que secar ele fora do forno e já botar ele direto para assar a 100 graus. 100 graus é uma temperatura intermediária, certo? De qualquer modo, o ideal é que você tenha o termômetro analógico dentro do seu forno para verificar se ele está na temperatura que você quer. A melhor temperatura para assar é entre 120, né? Entre 115, 120, 125. 120. Porque ele cresce com força. Mas para ele crescer com força, ele tem que estar seco. Então, se atenta para isso. Tá? Então, assim, ele chega, 120 chega, mas ele fica ali em 120 ou ele fica descendo e subindo? Porque você imagina, na hora que ele estiver subindo, se ele vai para 100, ele perde a força. Porque 100, ele está entre secagem e assar. E aí ele perde a força. Certo? Então eu quero que na hora que ele estiver assando, ele tenha força para subir, ele esteja com a temperatura boa. Na hora que estiver secando, ele não pode passar disso. Se você colocar para secar com 100 graus, que é o mínimo, ele vai ficar assim, querendo subir e desce, querendo subir e desce. Ele vai acabar assando um pouco e não vai fazer o pezinho, tá certo? Eu vou olhar, esse é o que? Sugar, né? Sugar. É em cima e embaixo. Cima e de baixo. A menor temperatura é de 100 graus. Agora, talvez você consiga reduzir um pouco esses 100 graus com a barreirinha, né? Eu vou, inclusive, fazer até um Reels de dicas sobre essa barreirinha para vocês verem. Com uma barreirinha entre a parte de baixo e o forno. Ou deixando uma porta um pouquinho entreaberta. Se ele for pequeno, é ruim essa porta entreaberta um pouquinho, porque ele acaba entrando muito ar e fica ruim. Mas se ele for maior, não faz muita diferença, você consegue deixar e esse ar circula mais fácil, tá? Não esquece sempre de colocar o termômetro dentro. O meu é de 50, começa em 50 e vai até 300. A gente nunca usa 300, que é muito forte, né? A gente usa 200, 230, 180... Meu forno é grande, mas só tem uma grade e no mínimo dele é 160. Mas tem fornos que tem a opção de você colocar mais grade, sim. Só se tiver o suportezinho você já consegue colocar mais grade. E 160, alguns fornos a 160 você consegue reduzir ele, botar no mínimo, fazer a barreira e eles chegam a 120, no máximo 130. Como esse meu da Brastemp é grande, tem duas grelhas, mas eu às vezes não uso as duas, né? E ele consegue chegar até 120 com a proteção, com a barreira de proteção.
certo? Essa barreira de proteção é uma assadeira fininha. Pode ser fininha ou pode ser mais grossa, se for fina melhor, né? A que eu tenho aqui que eu uso é mais grossa, onde a gente inverte a assadeira e fecha esse canal, que é como se estivesse fazendo uma prateleira embaixo, mais próximo da chama. Então eu coloco, tanto que se o termômetro estiver lá dentro, na hora que eu coloco, ele cai a temperatura, ele está 180, 200. Aí na hora que eu coloco essa barreirinha, ele cai, porque ele acaba obstruindo essa passagem de ar. E aí você consegue reduzir, e muito, 20, 30% às vezes, a temperatura do seu forno. Mesmo ele sendo caseiro, a gás, de pedra, você consegue reduzir, tá? Fazendo essa barreirinha. O meu também tem essa bandeja, pega 6 formas de 20. O meu tem sua bandeja. Pega 6 formas de 20, então 6 de 20, o meu pega 3 em cima, 3 embaixo de 20. A depender da altura, como são 4 assadeiras, pega 3, 6, 9, 12 camadas. Mas como pro meu bolo eu uso 3 camadas por bolo, então assim são 4 bolos lá no forno, certo? O meu tem 2 bandejas, pega 16 assadeiras de 20. Ah, entendi. O meu é da Bastiremos e começa com 65 e é elétrico com a bandeja. E é sem convecção. Cássia Coelho, você faz macarrões nele, Cássia? Já tentou fazer? O meu é da Bastiremos. Esse nome tá certo, Bastiremos. Começa com 65 e o elétrico com uma bandeja. E é sem convecção. Bastiremos. Eu vou ver aqui, eu nunca vi, não sei se você digitou certo. Digitei errado. A primeira mensagem. Lourdes. Meninas, ficou alguma dúvida? Deixa as meninas terminarem de digitar aí. Mas ficou alguma dúvida sobre a possibilidade de fazer a da Brastemp? Cássia Coelho, o meu é da Brastemp. E tentei com 65. É o elétrico com bandeja, é sem convecção. Vai de 1 até 5. Esse de 1 até 5 é genérico, né? Você coloca 1, 2, 3, 4, 5, você não sabe que temperatura é de nenhum deles, mas vai de 1 ao 5. Ficou alguma dúvida aqui sobre fazer em qualquer forno? Quais são as características que o forno precisa ter, independente da marca, independente do tempo, independente do valor? Que é importante vocês entenderem isso, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês viram os reels que eu fiz ontem da montagem da torre? Viram? E viu também sobre a clara congelada? A clara congelada tirando ela do congelador direto para a panela sem esperar ela descongelar. Conseguiram ver? Tá lá nos reels, tá? Procura e ver essas dicas. Vai juntando essas dicasinhas que na hora que você vai fazer os macarrões, você já tem tudo anotado. Não precisa ficar buscando. Tudo que você pegar de importante de um reels, de um vídeo, do YouTube, vocês vão anotando já para ficarem lá no caderninho de vocês. Lembrando que o canal do YouTube é Daiana Dias Oficial. Também tem muita coisa lá no canal. Me seguem, tá? Já tem 70 mil seguidores. E ontem a gente fez 98 mil seguidores. Então eu queria agradecer muito a vocês pelos 98 mil seguidores. Rumo aos 100, faltam 2, né? E a gente vai chegar nisso aí com fé em Deus, com muitas bênçãos, comemorando todos os dias. Vou ficar só pra mim, nenhuma dúvida. Eu só vi ainda mais. Vou correr lá e ver. Obrigada, prof. Eu não vi ainda mais. Vou correr lá e ver. Show, Julie. Se você fizer, me marca mesmo que eu quero ver, tá? Fala assim, tava na live, Daya. Já vou saber que a Julie era da live. Quero ver essas belezinhas. Agora eu vou rechear macarrões, montar a minha torre, separar alguns para fazer um conteúdo maravilhoso para vocês. Conteúdo top, com cozinha nova, com macarrão bonito e colorido na mesa para vocês, tá certo?
E daqui a pouco a gente vai estar liberando. Não se esqueçam de se inscrever na semana gratuita, 27, 29 e 31 de março.